Aprenda a encerrar os ciclos. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você anda tendo dificuldade para saber o momento certo, o momento exato, que chegou a hora de você colocar um ponto final naquele ciclo que você vem vivendo e que já não te favorece mais. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu já fiz e como você pode colocar em prática para encerrar o ciclo de uma vez por todas. Então, bora para o conteúdo desse vídeo. Bom, encerrar ciclos realmente não é nada fácil. Muitas pessoas atravessam dificuldades e ficam sem jeitos, ou com medo do que as pessoas vão pensar, do medo do que as pessoas vão falar, e como as pessoas vão reagir mediante aquela transição que essa pessoa está fazendo. Bom, quando a gente fala de trabalho, encerrar os ciclos no ambiente de trabalho é muito mais fácil e muito mais simples, tá? Por quê? Porque ali o convívio é um convívio de troca. Você oferta o teu trabalho e aí em cima desse trabalho você está sendo remunerado por isso. Se você já não está mais satisfeito, você vai conversar com o seu superior, seja o diretor, gerente, coordenação, não importa, né? Quem está acima de você, e vai falar que você está a fim de fazer essa transição, de sair desse trabalho, ir para outro, ou enfim. Né? Então, eu costumo dizer que no meio do mercado de trabalho é mais fácil de você se posicionar. Porém, aqui no interno também não é fácil. Isso por quê? Porque o meio do trabalho envolve diversas questões. Envolve questões pessoais, questões profissionais, questões financeiras, porque é da onde você tira o seu sustento. Então, muitas das vezes as pessoas têm esse grau da dificuldade, até mesmo muito mais do financeiro do que com as questões de pessoais, profissionais, ou até mesmo correlacionado com os colegas, os amigos com quem ele sociabiliza ali naquele local de trabalho. Quando a gente fala de encerrar ciclos no ambiente profissional, realmente fica mais difícil. Isso porque quando a pessoa ganhar um excelente salário, tem tudo favorável, tecnicamente, entre aspas, tecnicamente, ela não vê motivos para que coloque fim. Porque o que todo mundo quer o quê? É estar bem financeiramente. É estar sendo bem correspondido mediante ao trabalho que você oferta para aquele local. Sendo bem remunerado, sendo bem pago pelas suas atividades. Então, isso faz com que as pessoas se prendam e fiquem ali por mais tempo. Só que aí é que mora o grande problema. Então, quando você está dentro do mercado de trabalho, está nesse local que você já não está mais satisfeito, e aí vai o passo. Como você pode começar a entender que chegou a hora de você encerrar esse ciclo? Como você consegue perceber que chegou o tempo? Normalmente, quando os ciclos se encerram, acontece algo que vai te incomodando, tá? Então, por exemplo, muitas das vezes você já não está mais satisfeita ou satisfeito de ir até esse local de trabalho. A distância, às vezes, gigantesca. E isso já te traz uma sensação de desconforto, de estar se deslocando, porque de repente você demora mais de 1 hora para chegar no serviço. Ah, mas Aline, eu ganho maravilhosamente bem. E por isso eu vou ficando ali. Sim, eu te entendo. Você tem que se autossustentar, sustentar a sua família, contribuir com o rendimento familiar. Só que quando você fica nesse local, do qual você não deseja mais, você está insatisfeito, ou porque
Pode ser o deslocamento, como eu falei, pode ser os colegas de trabalho que você não interage bem, enfim, cada um vai olhar para si e para a sua situação e ver o que realmente acontece dentro da sua situação que para você não é nada favorável, é desconfortável, te deixa mal e te dá aquela sensação de nem querer ir para esse trabalho. E, gente, eu não estou falando naquele dia de chuva que você deu aquela preguicinha de ficar em casa embaixo da coberta. Não. Eu tô falando de todos os dias você sentir a mesma insatisfação, tá? E até mesmo de você não ser valorizado dentro desse local de trabalho, que muitas das vezes pode ser por uma questão de falta de valorização, de falta de reconhecimento. Então, você começa a analisar quais são os pontos que estão acontecendo. É questão de desvalorização? O chefe não reconhece o trabalho, o esforço que você tem? E aí não te deu um upgrade? Seja o fator caminho, trajetória ou um ambiente que não é agradável para você. E nós não estamos falando dos outros, estamos falando de você. Então é você que tem que se importar como tá nesse primeiro momento. Então é começar a entender e a prestar atenção nos próprios sinais. Porque se você está insatisfeito, você continua ali. E se você está insatisfeito, está numa situação dessa que se encontra insatisfeito, o que eu falo para você? Comece a fazer o seu movimento. Que movimento, Aline? O movimento de você procurar um outro local. Claro, é evidente que como você precisa sustentar a sua família, você não vai jogar as caras de simplesmente soltar a mão, né? Pedir demissão, de fato, sem ter algo em vista. Não. Primeiro, você começa a procurar, começa a buscar outros locais que você gostaria de estar trabalhando. Vai fazendo um processo seletivo, deu certo, deu bom, você pula para o outro. E sem olhar para trás, né? E às vezes você vai ter que ter um pouco do amadurecimento, a maturidade. E botar na balança o seguinte, tá? Aqui eu ganho excelentemente bem. É o melhor local que eu já trabalhei, não sei o quê. Mas você tem paz? Você tem sossego nesse local de trabalho? Você gosta de ir até lá? Todas as situações estão favoráveis? E como eu falei, não é uma situação que aconteça uma vez ou outra, é uma coisa que acontece todos os dias te trazendo, te gerando insatisfação. Então isso não é nada, absolutamente nada legal. Bom, e aí você vai fazendo o seu movimento. Então é você prestar atenção. Eu mesma já estive nesse local de ter que olhar, observar que não estava bom. E eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Bom, há cerca de mais ou menos uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, eu estava numa escola, porque para quem não sabe, que chegou aqui, é novo, eu sou professora de informática, e eu estava numa escola lecionando, já estava nessa escola já há um bom tempo, há anos, há cerca de mais ou menos, há quase uns 10 anos mais ou menos. Não chegou a 10, quase 10, tá? E nessa escola, por mais que eu gostava dos alunos, gostava da comunidade escolar, gostava dos colegas de trabalho, mas eu percebia que a escola não me valorizava o tanto que eu merecia e o tanto que eles deveriam. E em situações que eu não vou trazer em pauta aqui, porque situações até muito sérias, tá? Tipo, para um professor eles agiam de uma forma e com outro agiam de outra. Eu não era a única que passava por essa situação. Tinham outros colegas de trabalho que também passavam por essas situações. Mas eu fui ficando e na época que eu entrei na escola, minha mãe estava atravessando por questões de saúde
E a escola eu conseguia ter um horário flexível. Flexível no sentido de assim, o dia que eu precisava levar minha mãe ao médico, eu avisava, informava, eles entendiam, né? Até porque tem a questão da legislação, que eu sou filha única, então não tem como, eu não tinha como passar a responsabilidade para outra pessoa. Quando tinha casos, teve épocas que da minha tia ou minha dindinha levarem a minha mãe, mas quando elas não podiam, eu que tinha que ir, não tinha por onde correr, minha mãe estava fazendo tratamento na época. Bom, e aí, depois disso, minha mãe veio falecer e tal, e eu já tinha entrado numa outra escola. Né? No caso, na época, para quem não conhece, quem não é daqui do Rio, eu entrei para a Faetec como contrato. E na Faetec eu entrei como contratada, e assim que eu entrei, fui vendo o valor estava bem melhor, estava sendo valorizada, trabalhava bem menos do que lá. E aí, quando eu completei 1 ano de contrato, eu conversei com a direção e pedi para me retirar dessa escola anterior que eu já estava e que eu não estava sendo valorizada, e fiquei só pelo Estado, que a Faetec é uma escola, uma rede de escola, na verdade, técnica daqui do Rio de Janeiro, né, do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, então fiquei ali na Faetec. E como eu percebi isso? Devido às situações que foram ocorrendo. Eu já estava insatisfeita de ir para a escola, sabe? Os melhores momentos que eu tinha era quando eu estava em sala de aula com os meus alunos e com alguns colegas, porque tinha colega que eu não queria nem olhar. E eu vou falar uma coisa para vocês, foi a melhor decisão que eu tomei. Na hora, a gente fica com aquele ponto de interrogação, eu vou deixar minhas turmas e tal, não sei o quê, papapá. Mas uma coisa eu aprendi. Se a pessoa morrer, vão colocar a outra no lugar. Então, mercado de trabalho, no meio do trabalho, não fique com dó. Não fique pensando, porque na primeira oportunidade, se acontecer alguma coisa com você, vão colocar outra pessoa no lugar. Então não tenha medo de encerrar esse ciclo de uma vez por todas. Tá? Porque se o seu chefe precisar fazer isso, ele vai fazer com você. Eu, graças a Deus, nunca passei por essa situação do chefe me mandar embora. Nunca passei por isso. Todos os lugares por onde eu passei, eu é que simplesmente achei que chegou o momento, para mim, não queria mais continuar e encerrava, pedia minha demissão. Então eu encerrava aquele ciclo ali. E quando foi agora, hoje, eu tô gravando esse vídeo para vocês, hoje é segunda-feira. Mas quando foi, nós estamos em dezembro, né? Mês festeiro, confraternização, aquela coisa toda, eu continuo com contato de alguns colegas que trabalharam comigo naquela época, naquela escola. E quando foi no mês passado, um desses amigos mandou mensagem: Aline, tô pensando em fazer uma reunião com todo mundo que trabalhou lá na escola e alguns que ainda estão. E nós gostaríamos muito que você tivesse presente também, que você viesse confraternizar com a gente, se vai ser um almoço, não sei o que. Eu falei, tá bom, vamos vendo aí, se der eu vou sim. Não tinha fechado nem nada. Mas fui. Gostei muito de ter ido, porque reencontrei vários amigos e amigas que eu gostava, que eu gosto, que eu amava, e com muitos anos sem ver. Foi maravilhoso estar com eles naquele momento. Mas depois que nós almoçamos, a gente ainda sentou na praça, né? Não era praça de alimentação, mas tinha assim eu acho que podemos chamar de praça de alimentação. Tinha mesa com cadeira, praça de alimentação, né? Era dentro do shopping. E aí sentamos ali e conversando. Gente, tem colegas que ainda estão trabalhando lá. E aí os que estão lá ainda começaram a falar das coisas que estavam acontecendo na escola, as insatisfações que eles estavam passando,
que já estavam com 4 meses de salário atrasado, e não sei o quê, e N fatores que eles foram relatando ali. E eu fiquei quieta assim, olhando, eu falei, caraca, é como se eu não tivesse, na verdade, saído da escola, ainda estivesse ali, 10 anos, cerca de mais ou menos 10, 12 anos se passaram, e as conversas são basicamente as mesmas. As insatisfações dos professores são as mesmas, salário atrasado, férias que não foi paga, 13º que não foi pago. Teve uma época que eu estava nessa escola, o 13º eu fui receber já quase um ano, quase batendo um ano de 13º. E eu ficava nessa escola pela questão que eu tinha uma certa flexibilidade com a situação da minha mãe. Então, foi o que me manteve por muito tempo. Se não fosse, eu com certeza falo para vocês que eu não ficaria. Tanto que logo depois que minha mãe faleceu, eu procurei outra escola e logo depois eu pedi para sair. E quando eu me deparei com essas pessoas, com esses colegas de trabalho, falando ainda das situações que estão ocorrendo, eu fiquei, Senhor, muito obrigada. Eu comecei a agradecer a Deus só em pensamento. Não é, Aline? Mas como assim que você ficou agradecendo? Claro que eu fiquei agradecendo. Por quê? Porque Deus colocou no meu coração, naquele momento, que eu deveria sair, que aquele ciclo havia se encerrado. E tinham colegas que ainda estavam lá, inclusive tinha uma que estava afastada pelo INSS, e porque ela ficou doente, e provavelmente a doença, ela estava com a mesma situação da minha mãe. Não está, que ela está fazendo tratamento de quimioterapia, essas coisas todas. E eu fiquei assim, obrigada, porque eu me permiti sair, eu me permiti colocar ponto final naquele ciclo, e eu fiquei vendo, ouvindo, é como se eu tivesse feito um flashback, voltado no passado, e tivesse revivendo as mesmas situações pelas quais eu passei. A gente saía às vezes da escola, vinha andando para o ponto de ônibus, e os colegas, e fulano não paga, a direção não paga, que não sei o quê, que já mudou a direção, não é a mesma da época, já é outra direção. Pelo que eu entendi que eles falaram, depois que eu saí, a direção já mudou cerca de umas 3 ou 4 vezes, mais ou menos. E eu falei assim, essas pessoas não se permitem crescer. Elas esqueceram que a vida é sobre crescimento. A vida não é sobre estacionamento. Quem fica estacionado, parado, é poste. Quem estaciona é carro. Pessoas vieram nesse mundo para crescer e evoluir. Evoluir como pessoas, como profissionais, como os filhos, como tudo. Principalmente como seres humanos que somos. E quando você não se permite andar para frente, quando você não se permite evoluir, isso gera um bloqueio para você mesmo na sua vida. Não é na vida do outro. Por isso que eu falei, quando você sentir vontade de sair de um local de trabalho, não pensa 2 nem 3 vezes. Saia sim, porque o seu chefe, na hora que tiver que te mandar embora, ele não vai pensar, mas claro, você não vai tomar nenhuma decisão precipitada. Você vai primeiro procurar uma outra atividade para se remunerar. Muitas das vezes, para poder conciliar, você vai trabalhando em conjunto, que foi o que eu comecei a fazer nesse colégio. Eu estava lá e tinha buscado uma outra escola, uma escola do estado. E na escola do estado, no início, eu ia uma única vez na semana. Uma única vez na semana, quando eu comecei lá. Depois foi aumentando os dias e tudo mais, mas enfim. E quando eu tive com essas pessoas que eu vi que elas continuam no mesmo lugar. Aí teve um colega meu que eu perguntei, fulano, você procurou outro lugar? Tá trabalhando em outro lugar? Agora eu tô trabalhando pela prefeitura, tal, consegui um contrato pela prefeitura. Poxa, bacana. E aí ele, no caso, vai uma vez na semana
e ok, todos os outros dias ele, ou quase todos os outros dias, ele fica nessa escola. Ao invés de dar muitos dias nessa escola, e já tem a questão da prefeitura, eu no lugar dele, o que eu faria? Eu procurava uma outra escola, independente de ser particular, pública, enfim, para aumentar o rendimento. E quando fosse, ia diminuindo, diminuindo, daqui a pouco só estava lá um dia, ou simplesmente encerrava o ciclo. Que quando você vê que você já chegou no mesmo teto, ou até superior ao que você ganha, ou deveria ganhar, porque ele está com pagamento atrasado há 4 para 5 meses, nem sonha em receber 13º, e aí você vê, estamos em vésperas de Natal, Ano Novo chegando, você trabalhou o ano todo, está cansado, que você quer ficar com a sua família, confraternizar com seus amigos e familiares, poder presentear as pessoas que você ama, e você tem que ficar no sapato porque você não tem o fruto do que você semeou. E se ali não está frutificando, por que você ainda está? E eu, na época em que esse amigo meu particularmente entrou, eu virei para ele e falei assim, olha, não, aqui é uma ótima escola e tal, não fica muito tempo, aqui é para você aprender. Ele estava recém-formado, sabe? Não tinha muita experiência. Eu falei, olha, fica aqui no máximo de 2, quiçá 3 anos. Porque aqui é uma escola para você aprender e seguir em frente. Não é para você ficar anos. Ah, mas tem os colegas que ficam... Então, eles ficaram, na época que eles começaram, era uma época diferente, mas agora, pra gente que tá no início, eu já estava um certo tempo, e eu fui relatando para ele o que eu já tinha passado. Acho que ele não levou fé. E nisso, ele tá lá porque ele entrou antes de eu sair, a gente ainda ficou ali convivendo cerca de 2 a 3 anos, então ele tá mais ou menos com uns 13 a 15 anos de escola. 13 a 15 anos de escola, mas está com salário atrasado. 13, 15 anos de escola que o fundo de garantia não está sendo depositado. Nem lembra quando foi que pararam de depositar. E sabe o que mais me choca, mais me impressiona? Que ele está vendo o movimento de outros colegas que saíram, colocou na justiça e não se movimenta. Porque perto de casa, gente, às vezes é preferível você se distanciar um pouco mais, mas você ter a paz. Bota uma coisa na cabeça de vocês, nada, absolutamente nada, paga a paz. A paz e a saúde mental. Por quê? A paz e a saúde mental. Você trabalha. Se você mora de aluguel, você precisa pagar um aluguel. E o senhorio não vai querer saber que o teu local atrasou, que isso, que aquilo. Ele não vai querer saber, ele quer o dinheiro dele, porque ele te prestou o serviço de deixar você morar na casa dele. Então, pelo justo, você tem que pegar e pagar em dia. Então, você tem o aluguel para pagar, você tem compra do mês para fazer, porque senão, se você não comer, não beber, como você vai ficar? Você tem as contas básicas. Se você chegar na Light, o serviço atrasou o pagamento. Você acha que eles vão deixar mais alguns dias ligado? Não, né? Então, é saber que tudo existe um início, meio e fim. E chega um momento que a gente precisa olhar para aquele local, para aquela pessoa, agradecer. Se não quiser falar, né, em palavras, mas agradece com você, com Deus, no que você tem fé. Agradece pelo tempo que esse local te serviu, agradece pelo tempo que essas pessoas estiveram com você, mas siga a sua vida, siga em frente. Então, quando você vê que as coisas não estão fluindo, você está tendo muitas dores de cabeça, esquentação de cabeça, porque as suas contas chegam e você não tem como para pagar. Não tem como pagar porque você não recebeu. É o 6 por meia dúzia, trocar o 6 por meia dúzia, né? Então, você
está indo na contramão do fluxo. Por que está indo na contramão do fluxo? Que o fluxo correto é você trabalhar, receber e poder arcar com os seus compromissos. Esse é o alinhamento. Então, se está te gerando dor de cabeça, insatisfação, não tem por que você ficar ali martelando, dando um murro em ponta de faca. O que não te favorece não te convém. O que não te favorece não te convém. Então, aprenda a encerrar os ciclos. E assim que como eu estou falando de trabalho, isso vale também para questões de amizade, a gente saber botar o ponto final. Por quê? Às vezes a pessoa é maravilhosa. Às vezes é uma pessoa maravilhosa, mas que ela foi importante até o momento que tinha que estar. Daqui para frente, que às vezes Deus vai conduzindo a nossa vida por outros caminhos e a vida de vocês dois já não se comunica. Não estão no mesmo alinhamento. Um fala A e o outro fala B. Tá entendendo? Então, e você fica ali tentando insistir e não tem o porquê. Então aprenda a aceitar o convite que a vida te dá de dizer: eu sou grata por essa amizade que esteve na minha vida até aquele presente momento, mas eu entendo que daqui para frente esses amigos ou essas amigas já não fazem mais parte. O ciclo se fechou. Eu contribuí com a amizade, assim como essa pessoa também contribuiu até o tempo que tinha que contribuir. Daqui para frente a gente já não fala mais a mesma língua, então não tem por que continuar, tentar forçar uma situação que não tem por que desistir. Então é você analisar, trazer para si quais são os fatores que estão acontecendo. Aí eu expliquei em questão de amizade, de trabalho. Por exemplo, se fosse em questão de amizade, vamos supor, se você começou a seguir um caminho mais voltado para Cristo, de seguir mais os ensinamentos de Cristo. Não tem como você querer viver uma vida de comunhão com Cristo, respeitando os ensinamentos que ele te dá, que ele passa, que ele passou, que está no livro sagrado, né, no livro milenar, e você andar com pessoas que estão na contramão do fluxo. Sabe? Não tem como. Então, como assim as pessoas estariam na contramão? Por exemplo, a gente pode pegar como base simples, né? Primeiro, o que está escrito na Bíblia, os princípios que a Bíblia fala, como também os 10 mandamentos, tá? Honrar pai e mãe. Aí você tem um amigo que não honra pai e mãe. Por que você vai estar com esse amigo? Você tem um amigo que não respeita a esposa dele, é casado, não respeita a esposa dele e ainda cobiça o fruto alheio. Por que você vai ter um amigo desse, uma amiga dessa? Não tem porquê. Então é saber o momento certo. Isso aqui já não me convém mais. A pessoa é uma boa pessoa? Sim. Gostaria, se possível? Sim, mas você não tem como mudar a pessoa, você só pode mudar assim. Se porventura essa pessoa no decorrer da vida, porque todos nós estamos em constante mudança, alguns não mudam, né? Como eu falei anteriormente. Mas se a pessoa se predispor, mas aí tem que ser dela, tá? Se predispor a mudar, a viver no caminho pelo qual você está seguindo, e o caminho de vocês se encontrarem novamente, aí é 1000 maravilhas. E aí são outros 500. Entendeu? Então, tem momentos que de repente vai se afastar de vez, e pode ser que lá na frente os caminhos voltem a se encontrar, voltem a se esbarrar novamente. Ou não. Então, entender os sinais que a vida vai te dando, entender os sinais que Deus vai colocando e tirar esse feeling. É até aqui que eu posso ir. Daqui para cá, esse ciclo já se encerrou. Então, quando você também não fecha o ciclo, você não permite que coisas novas
cheguem até você. Ah, mas Aline, você falou anteriormente de ainda estando no trabalho procurar outro, então eu ainda não fechei. Sim, não fechou, mas só de você se colocar no movimento de procurar outro, você já está fazendo o fluxo se movimentar. O fluxo da vida é se movimentar. E aí, quando você já encontrou outro, você simplesmente agradece essa porta que um dia esteve aberta para você e agradece pelo tempo que você ficou lá. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e um belo dia você pode precisar voltar, né? Então, você tem que deixar as portas sempre abertas. Todos os lugares em que eu saio, eu sempre deixo as portas abertas. Já precisei voltar, até o presente momento não, nunca voltei para lugar nenhum pelo qual eu tenha passado. Sempre vou para outros lugares. Mas a gente não sabe, né? A vida é... O mundo está sempre girando. E na volta que o mundo dá, de repente você vai precisar retornar para esse local de trabalho. E assim com a amizade também. Então você só se distancia, entendeu? Não precisa brigar nem nada, só se distanciar, porque essa pessoa já não frutifica mais na sua vida, e é entender que o ciclo chegou ao fim. E é importante esse entendimento, porque quando você entende e permite que esse ciclo de fato se encerre, você abre as portas para o que Deus tem de melhor para a sua vida. Você abre as portas para aquilo que Deus quer ofertar na sua vida. Na sua vida, na vida da sua família, como num todo. Aí, às vezes, essa transformação que você não permite, não vai influenciar diretamente em você, mas pode vir a influenciar na vida do seu filho ou da sua filha. Isso por N questões, por N fatores. Que aí é cada um botar na balança, analisar o que ocorre na sua vida e fazer essa autorreflexão. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostam de vídeos assim, deixa o seu like, deixa o seu curtir, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para mim. Você ajuda no meu trabalho cada vez que você curte, que você se inscreve no canal. Você ajuda o meu trabalho. Então, eu vou ficando por aqui e vamos juntos construindo famílias de valor. Um beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.